Então, me chamo Lucimara Fornari. Nessa manhã eu vou ser responsável pela moderação da plenária. É um prazer muito grande estar com vocês nesse momento, principalmente por se tratar de um momento tão simbólico, que é o 10º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa. Eu acredito que essas barreiras físicas, elas são superadas quando o evento é muito bom, quando nós aproveitamos e compartilhamos a experiência de maneira positiva. Também é uma honra estar e apresentar a professora doutora Estela Regina Taquetti. A professora é médica com pós-doutorado em saúde pública, doutorado em medicina, especialização em bioética e ética aplicada. Também é professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil, coordenadora geral do Programa de Pós-Graduação em Bioética e Ética Aplicada e Saúde Coletiva, que é realizado pela UERJ, pelo FRJ, pela Universidade Federal Fluminense e a Fiocruz. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da UERJ também. Também atuou como professora visitante no Imperial College de London e é autora do livro Pesquisa Qualitativa para Todos, que será publicado pela editora Vozes. Nessa plenária, o tema abordado será conflitos éticos no desenvolvimento de investigações qualitativas. É um prazer estar com você, professora doutora Estela. Acredito que será uma plenária muito proveitosa para todos e todas. Reitero as recomendações sobre a importância de desligar o microfone e a câmera para facilitar a fala e também oriento que as questões, observações e comentários sejam anotados e depois apresentados ao final da fala da professora. Desejo uma ótima plenária a todos e todas. Reitero o prazer que estar aqui e estou à disposição no chat caso vocês tiverem alguma questão ou apontamento. Agora eu convido a professora doutora Estela para iniciar a sua fala. Muito obrigada, Lucimara. Bom dia, buenos dias a todas as pessoas. Eu vou procurar falar despacito para que todos possam compreender-me. É um prazer imenso estar aqui nesse congresso, que eu tenho participado com uma certa frequência, e acho que devo parabenizar os organizadores por terem mantido o mesmo entusiasmo, o mesmo compromisso e a mesma seriedade no desenvolvimento desse congresso em tempos tão difíceis como esses que estamos vivendo, e agora completando 10 anos, e essa belíssima apresentação com o violino, que tanto nos inspira, nos sensibiliza e nos dá prazer em dar continuidade a esse trabalho. Eu vou falar de um tema baseado um pouco na minha experiência pessoal enquanto pesquisadora da área da saúde, com populações vulneráveis, com temas sensíveis, né? Eu tenho trabalhado com adolescentes, principalmente, e com temas relacionados à violência, a doenças sexualmente transmissíveis, que são temas sensíveis, e também um pouco baseado nas minhas leituras, nas revisões que eu tenho feito sobre essa questão dos conflitos éticos que podem surgir e frequentemente surgem no desenvolvimento das investigações de natureza qualitativa. Só uma pequena correção em relação à apresentação que a Lucimara fez. Eu no momento, não estou mais coordenadora do programa de bioética, já fui, mas nesse momento não estou. E também o livro Pesquisa Qualitativa para Todos, que eu tenho como parceria uma professora da UERJ, a professora Luciana, ele já foi lançado, infelizmente, foi lançado exatamente no dia em que se iniciou o isolamento social no Brasil, no dia 13 de março do ano passado, e a gente acabou sendo prejudicado na divulgação desse livro, mas ele tem sido útil, principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando no campo qualitativo, que é o nosso público-alvo,
em função da nossa experiência, inclusive, didático-pedagógica, né, da dificuldade de se encontrar literatura numa linguagem um pouco mais simples para quem ainda não domina os conceitos, a prática da pesquisa qualitativa. Mas, enfim, acho que podemos começar a nossa conversa. Bom, a minha fala vai se concentrar em 3 temas principais, que é sobre a ética em pesquisa, um pouco sobre a pesquisa qualitativa e quais são as questões específicas que acabam propiciando ou levando à possibilidade de conflitos éticos e dos conflitos éticos propriamente ditos, que a gente frequentemente se depara no desenvolvimento de pesquisas de natureza qualitativa. Bom, a gente sabe que a principal finalidade das normas éticas em pesquisas com e em seres humanos é a proteção do indivíduo pesquisado, a garantia da sua dignidade, da sua liberdade de participação, e as normas éticas surgiram principalmente a partir da constatação de pesquisas que estavam prejudicando os seres humanos, principalmente a partir da Segunda Grande Guerra, a partir do julgamento de Nuremberg, onde foram averiguadas todas as atrocidades, eu diria, que foram desenvolvidas nos prisioneiros dos campos de concentração, né? Então, a primeira tentativa de normatização da ética em pesquisa foi o Código de Nuremberg, em 1947, e depois, somente em 1964, é que nós tivemos uma nova normativa, que foi resultado da Assembleia Médica Mundial, realizada em Helsinki, que deu origem à Declaração de Helsinki, que são os princípios básicos mesmos a serem seguidos no desenvolvimento de pesquisas com seres humanos, né? Posteriormente, também o relatório Belmonte, realizado nos Estados Unidos, que traçou os principais princípios, né, da ética em pesquisa, que, inclusive, deu origem aos princípios da bioética principialista, né? A respeito aos seres humanos, eles só podem participar se quiserem, se consentirem e que receberem algum benefício em relação a isso, e a justiça para que todos tenham o direito de participar da pesquisa que possa lhe trazer benefício, né? E esses códigos, essas normativas, surgiram em resposta mesmo às atrocidades, eu diria, que eram cometidas com os seres humanos, né? Na Alemanha nazista, por exemplo, se sacrificavam prisioneiros com pesquisas como reduzir a temperatura ao máximo, até para perceber até que temperatura o ser humano aguentava, né? A hipotermia, ou também a redução do aporte de oxigênio, para se averiguar até que ponto o ser humano aguentava ficar sem oxigênio, e outras mais, realizadas principalmente pelo médico Joseph Mengele, que adorava fazer pesquisas com gêmeos, né, os prisioneiros. Outras pesquisas antiéticas que se tem notícias foi sobre, por exemplo, a evolução natural da sífilis, que foi feita com uma população afrodescendente nos Estados Unidos. Apesar da descoberta da penicilina, esses pacientes foram acompanhados sem tratamento para se observar a evolução da sífilis, ou outros casos de inoculação de vírus em crianças com retardo mental, ou seja, em populações vulneráveis, ou inoculação de células cancerígenas em pacientes gravemente enfermos. Enfim, pesquisas extremamente antiéticas e sem nenhum respeito ao sofrimento do paciente, ou à dignidade, ou à sua liberdade em participar, né? E, num passado recente também, quem não se lembra dos ensaios clínicos feitos para tratamento da AIDS com populações vulneráveis em países africanos,
e sendo que os resultados positivos desses ensaios clínicos, ou seja, as drogas que foram comprovadas serem úteis para o tratamento da AIDS, não eram utilizados nesses próprios pacientes que foram as cobaias das pesquisas, né? Eles não tinham acesso aos benefícios que os ensaios clínicos trouxeram quando desenvolvidos. Após o Código de Nuremberg, muitas atrocidades ainda continuam, muitas pesquisas antiéticas continuavam acontecendo, porque alguns pensavam que aquele código só se aplicava para situações ditatoriais e fascistas, e em comunidades democráticas isso não aconteceria. Então, portanto, as pesquisas antiéticas continuaram acontecendo. Inclusive, até os dias de hoje, ainda ouvimos manifestações de pessoas que consideram que certas populações têm menos direitos à vida do que outras e podem servir como cobaias de pesquisas. Como recentemente, no Brasil, uma pessoa muito conhecida, uma artista, sugeriu que se fizesse pesquisas com os presidiários com drogas para a Covid, porque, segundo ela, essa população vai morrer na cadeia mesmo, pelo menos poderia servir para alguma coisa. A Xuxa é uma pessoa que defende os animais, ela é vegana, né? E, no entanto, acha que os presidiários não têm os mesmos direitos que as outras pessoas. Inclusive, ela foi chamada de Xuxa Mengele, em vez de Xuxa Meneghel, que é o seu sobrenome. Então, lamentavelmente, essas coisas ainda acontecem, então a gente não pode esquecer, né? Não pode deixar de estar sempre lembrando das coisas que já aconteceram para que a gente não as repita, né? Eu costumo dizer sempre isso. É muito triste a gente ter que lembrar de coisas ruins que aconteceram, mas há necessidade de lembrar dessas coisas para que elas não se repitam, que, infelizmente, principalmente nos dias atuais de pandemia de Covid, a gente tem presenciado questões que a gente não gostaria de presenciar, que não gostaria que tivessem acontecendo. Mas, enfim, no Brasil, nós temos um processo de revisão ética, eu diria, bem organizado, e a gente tem conseguido manter uma qualidade ética nas pesquisas. O sistema ele é organizado pelo Conselho Nacional de Saúde, que é um órgão de controle social ligado ao Ministério da Saúde, cujos membros são eleitos e renovados a cada 3 anos. Nós temos a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é controlada pelo Conselho Nacional de Saúde. Nós temos a Plataforma Brasil, que é um sistema onde os pesquisadores submetem seus projetos e envia para os comitês de ética em pesquisa. Os comitês de ética em pesquisa eles estão presentes na maioria das instituições que desenvolvem pesquisa no Brasil, e esses comitês de ética seguem as resoluções que foram criadas. A primeira foi a Resolução 196, em 1996, que foi aperfeiçoada para a Resolução 466, de 2012, principalmente no que diz respeito a pesquisas de cunho qualitativo, porque essas resoluções elas todas têm um cunho biomédico muito forte e criavam exigências às pesquisas de natureza qualitativa, às vezes impossíveis de cumprir, e elas foram sendo aperfeiçoadas. E a Resolução 510, de 2016, ela é um adendo à 466, que trata especificamente das pesquisas de natureza qualitativa, né? Os comitês de ética eles são formados por pelo menos 7 membros, sendo um representante da comunidade, os outros profissionais de áreas diversas, para haver diversidade de opiniões dentro dos comitês. Eles se reúnem mensalmente
e avaliam os projetos que são submetidos via Plataforma Brasil, e os projetos eles podem ser aprovados diretamente, reprovados, ou ficarem em pendências e o profissional que submeteu o projeto tem que atendê-las para que seja reavaliado novamente. E não há um contato pessoal entre o pesquisador e os membros do Comitê de Ética. Esse contato é feito de forma através de mensagens, né? Não há um diálogo entre o pesquisador e os membros do comitê quando existe alguma questão, alguma dúvida. Em relação à pesquisa qualitativa, tem algumas características da pesquisa qualitativa que são mais sensíveis e que dão margens à maior possibilidade de acontecerem conflitos, né? Como, por exemplo, o fato do pesquisador estar em interação no campo de pesquisa, né? Nós acreditamos que a imparcialidade total na pesquisa qualitativa não é possível, pois ela lida com seres humanos têm subjetividade, têm valores, sentimentos, visões de mundo, são de culturas diferentes, e tudo isso interfere no desenvolvimento da pesquisa e podem gerar situações em que hajam conflitos. E, além do mais, a pesquisa qualitativa ela é um processo dinâmico, né? Muitas vezes nós fazemos, aliás, quase sempre, nós fazemos um planejamento bem cuidadoso do desenvolvimento da pesquisa e, no entanto, quando chegamos no campo, devido a essas características, coisas diferentes acontecem, situações imprevisíveis nos pegam de surpresa e temos que, às vezes, mudar o rumo da pesquisa ou complementar a pesquisa com outra técnica de coleta de dados para poder se atingir aos objetivos da pesquisa e manter a sua qualidade, né? Por isso, são comuns essas situações em que se tem que tomar decisões no decorrer do desenvolvimento da pesquisa, né? Nós podemos considerar que existem condições éticas mínimas para se desenvolver uma pesquisa em seres humanos, né? Primeiro, que seja uma pesquisa que tenha qualidade, que tenha relevância. Nós não vamos pesquisar qualquer coisa, vamos pesquisar aquilo que traga benefícios diretos para a sociedade, né? Tem que haver uma justificativa clara da pesquisa, e a pesquisa tem que ser desenvolvida com transparência, né? De forma que todos saibam como que esses dados foram coletados, como que se chegou a determinados resultados. Isso é uma coisa básica em qualquer pesquisa científica. Uma outra questão básica é o consentimento livre e esclarecido, ou seja, todos os sujeitos que forem participar, eles têm que estar cientes do conteúdo da pesquisa e concordar em participar livre de coerção, né? Assim como eles têm a liberdade de desistir da participação da pesquisa a qualquer momento, sem sofrer nenhum tipo de sanção, né? A participação do sujeito de pesquisa ela tem que ser autônoma, né? Jamais sob convencimento. Uma outra condição ética mínima é a confidencialidade, o sigilo, né? Em que a identidade dos participantes não será de forma alguma revelada e estando sob proteção do sigilo, né? A justiça, que é o direito de qualquer pessoa interessada participar no estudo, num estudo que possa trazer benefícios a essa pessoa, isso é uma coisa comum de acontecer, principalmente nos ensaios clínicos, né? Que traga benefícios para a sociedade e que não traga malefícios. Então, essas são as condições éticas mínimas para você desenvolver uma pesquisa com seres humanos. Agora, tem situações que podem trazer algum conflito, como, por exemplo, a vulnerabilidade do participante, a influência da ideologia do pesquisador, que pode transformar o rumo da pesquisa ou mesmo influenciar as respostas das pessoas que estão sendo pesquisadas, a relação de intimidade que se estabelece entre o entrevistado e o entrevistador, por vezes é geradora de conflitos,
o possível dano provocado no entrevistado por emoções que podem ser despertadas com a pesquisa, e também, muitas vezes, a quebra involuntária da confidencialidade, como nós vamos ver daqui em diante. Então, a pesquisa qualitativa, a gente deve tentar prevenir aqueles possíveis constrangimentos que podem surgir. E também o pesquisador ele tem que ser capaz de lidar com essas situações adversas, estando sempre atento e tendo em mente que, em primeiro lugar, é o interesse do sujeito da pesquisa. Isso é um norteador de qualquer pesquisa em seres humanos, e que eu insisto com os meus alunos, meus orientandos, que sempre, em primeiro lugar, o interesse é do sujeito da pesquisa e não da pesquisa em si, por melhor que ela seja, por mais custosa que ela tenha sido, a gente não pode passar por cima ou desconsiderar ou desprezar os interesses do sujeito de pesquisa. Eu gosto dessa frase, trouxe ela para nós aqui, que a ética não é algo que se injeta num projeto já escrito e nem se reduz a procedimentos, né? A gente sabe que os códigos e normas éticas eles não são por si só suficientes para o desenvolvimento de uma pesquisa, exatamente pelo fato da pesquisa ser dinâmica e alguns imponderáveis acontecem no desenvolvimento dela, né? Muitos dilemas são emergenciais e a gente tem que levar em conta a perspectiva do participante da pesquisa, né? Que, ao desenvolver a pesquisa, nem sempre a gente consegue levar em conta essa perspectiva, mas ela aparece no desenvolvimento da pesquisa. Então, nas minhas leituras sobre conflitos éticos e também na minha prática como pesquisadora e orientadora de teses e dissertações, diversos tipos de conflito podem surgir. E, numa tentativa de organizá-los, categorizá-los, eu os classifiquei em 5 grandes tipos de conflito, que a gente vai estar falando agora um pouquinho sobre cada um deles, né? O primeiro seria um conflito relacionado ao não respeito à confidencialidade, ao sigilo e anonimato da pesquisa, né? O segundo, conflito relacionado ao não respeito à autonomia dos sujeitos de pesquisa. O terceiro, conflito relacionado ao risco de provocar danos ao pesquisador, aos participantes da pesquisa e à própria pesquisa. O quarto, conflito relacionado à confusão de papéis entre pesquisador, terapeuta e amigo, que muitas vezes acontece. E o quinto e último, um conflito relacionado à avaliação de projetos nos comitês de ética em pesquisa. Então, no primeiro conflito, relacionado ao não respeito à confidencialidade, a gente vê questões relacionadas ao risco da quebra da confidencialidade e também questões relacionadas ao risco da manutenção da confidencialidade quando ela deve ser quebrada para o bem de todos, né? No primeiro caso, nós temos como exemplo quando você desenvolve pesquisa com pessoas que ocupam posições chaves ou cargos de poder ou ofícios raros, em que facilmente essas pessoas serão identificadas na apresentação dos resultados, né? Por exemplo, se você estiver fazendo uma pesquisa numa empresa sobre a qualidade de vida das pessoas que estão em cargo de gerente numa determinada empresa. Ao se revelar os resultados, essas pessoas facilmente serão identificadas. Então, nesses casos, em pesquisas como essa, ou nós mudamos a forma de recrutar a população em estudo, essas pessoas devem ser informadas, quando aceitam participar, dessa possibilidade de identificação a partir da revelação dos resultados, ou mesmo, quando nós tivermos o resultado da pesquisa, consultar esses participantes para saber se eles estão de acordo em que esses dados sejam revelados, né? Essa seria a forma de lidar com essa possível quebra de confidencialidade.
Uma outra situação citada por vários autores são pesquisas em que você faz entrevistas com pessoas que se conhecem ou que têm relações muito próximas, como, por exemplo, casais, né? Autores citam, por exemplo, ao entrevistar o casal, um perguntar o que o outro falou, ou, inadvertidamente, também o pesquisador utilizar dados já coletados com o outro parceiro na entrevista do segundo. Já houve casos até de separação de casais por conta dessa quebra de confidencialidade. Ou também pesquisa com moradores de comunidades pequenas, em que todos se conhecem e que facilmente podem ser identificadas as pessoas na comunicação dos resultados, né? Uma novidade atualmente que tem sido feita muitas pesquisas de forma remota, né? Principalmente agora em tempos de pandemia, e eu acredito que daqui para frente muitas pesquisas continuarão sendo de forma remota, pois possibilita o pesquisador fazer pesquisa com pessoas que moram longe, sem grande custo, né? No mundo inteiro, né? E, no entanto, nesse tipo de pesquisa, uma entrevista remota, por exemplo, não se tem controle sobre o ambiente da pesquisa, né? Inadvertidamente ou propositadamente, outras pessoas podem entrar no setting do estudo e sem que o pesquisador tenha controle sobre isso. Então, é muito importante, nesses casos de pesquisas remotas, que seja explicado e garantido que o ambiente de pesquisa seja que se garanta o sigilo e a confidencialidade. O mesmo eu diria que pode acontecer em pesquisas feitas através de mídias sociais, em que é mais difícil ainda separar o que é público e o que é privado. Alguém, para utilizar uma mídia digital como fonte de pesquisa, tem que conhecer muito bem a mídia para que se garanta essa privacidade, né, essa confidencialidade nos dados coletados. Uma outra situação também possível de acontecer são pesquisas feitas em grupo, né, em que os participantes não respeitam o pacto do anonimato fora do script do grupo, saem do grupo e comentam sobre o que um falou, o que o outro falou, né? E isso é particularmente nocivo quando são pessoas que se conhecem. Então, nesses casos, é muito importante também, num grupo focal, uma pactuação inicial, se enfatizando a necessidade do sigilo, da confidencialidade, e, se possível, a não que os participantes do grupo não sejam pessoas que se conhecem, né? Se for possível, para que não haja essa possibilidade de quebra da confidencialidade dos dados que estão sendo coletados. Um outro tipo de risco que a gente corre em relação à confidencialidade é quando certas questões são reveladas durante a entrevista e que essas questões podem colocar em risco ou provocar danos ao participante, à pesquisa ou a outras pessoas se não forem reveladas, né? Então, por exemplo, práticas criminosas ou tentativas de suicídio, ou se tem, revisei um estudo em que foi entrevistado um adolescente que confessou que não estava tomando os medicamentos prescritos pelo profissional de saúde para a sua patologia, e ele não tinha comunicado nem ao profissional de saúde, nem aos responsáveis, né? Então, existia a necessidade de que isso fosse revelado e houve uma discussão na equipe de pesquisa de como fazer isso e se decidiu perguntar ao próprio entrevistado se ele não gostaria de revelar aos seus pais, ao médico, e oferecendo ajuda a ele a fazer essa revelação na medida em que isso poderia prejudicar a sua própria saúde, né? Outro caso importante foi de um estudo sobre paciente com câncer de mama, que uma das entrevistadas
confessou que não quis participar dos grupos terapêuticos porque era lésbica e achou que seria discriminada nos grupos terapêuticos. Isso também seria uma informação importante a ser revelada para aperfeiçoamento desses grupos terapêuticos, né? Então, são informações que são coletadas que necessitam ser reveladas, e a forma de fazer isso tem que ser uma conversa com o próprio entrevistado, uma negociação para que ele próprio consinta ou aceite ajuda para fazer essa revelação, né? Outras questões também que podem acontecer são questões políticas de saúde pública, de pesquisas que são proibidas de serem divulgados seus resultados por interesses políticos, né? Isso já aconteceu no Brasil recentemente, uma pesquisa sobre consumo de drogas psicoativas, um grande inquérito nacional feito por um grupo de pesquisa extremamente qualificado da Fundação Oswaldo Cruz, uma pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde. Não foi permitido divulgar seus resultados porque os atuais componentes do governo não gostaram do resultado ou não concordavam com o resultado e foi impedido de serem divulgados, né? Então, são questões que acontecem e que a gente tem que estar preparado para lidar com elas. O segundo tipo de conflito classificado é o do não respeito à autonomia, o direito do participante de estar ou não na pesquisa, né? Isso acontece principalmente quando o público-alvo são pessoas em situação de vulnerabilidade. Acontece também quando participantes são recrutados por terceiros e em situações involuntárias não previsíveis que a gente vai estar vendo daqui para frente. Então, no exemplo do público-alvo em vulnerabilidade, nós temos vários tipos de participantes em condições de vulnerabilidade, como, por exemplo, crianças, idosos, deficientes mentais, pessoas institucionalizadas, e também aqueles que se encontram em vulnerabilidade social, como os pobres, os oprimidos, as pessoas em situação de desigualdade de poder, que, por vezes, não consentem ou não conseguem não consentir, né, devido a essa situação de vulnerabilidade. Os adolescentes também, até nós temos duas situações de vulnerabilidade, por serem seres em desenvolvimento, eles estão naquela etapa de que já tem uma certa autonomia, né, já tem maturidade, mas, por outro lado, ainda são, do ponto de vista legal, pessoas que dependem da autorização dos pais para determinados atos da vida civil. Então, eu que tenho uma experiência com o trabalho de adolescente, já passei por situações muito difíceis, porque impedida de desenvolver a pesquisa, porque da exigência da autorização dos responsáveis. Por exemplo, em pesquisas relacionadas à sexualidade, que são extremamente comuns nessa faixa etária, porque os problemas de saúde relacionados à atividade sexual são muito frequentes, né, como a questão da gravidez não esperada ou não planejada, das doenças sexualmente transmissíveis, das questões relacionadas ao uso de drogas, à violência, né, a abuso sexual, que é extremamente frequente nessa faixa etária, e muitas vezes o abusador é o próprio responsável, né? Então, se você exigir uma assinatura de um TCLE, de um consentimento para a participação da pesquisa dos pais, você jamais vai desenvolver pesquisas sobre violência sexual na adolescência. Então, por um lado, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a legislação sobre criança e adolescente no Brasil, dá autonomia aos adolescentes no seu próprio cuidado, o Código Civil não permite essa autonomia, né? Então, nesses casos, para que não haja impedimento do desenvolvimento de pesquisa dessa natureza, que são tão importantes para esses temas, é necessário que o pesquisador
explicite claramente no seu projeto, que vai ser submetido ao Comitê de Ética, essas dificuldades e que elas sejam contornadas, por exemplo, com a assinatura a permissão da pesquisa por um outro adulto que não sejam seus pais. Pode ser um irmão, ou um professor, ou um outro familiar, que o adolescente esteja de acordo, né, e permita a sua participação. Por outro lado, também a gente tem situações em que é necessário se avaliar, aliás, em todas as situações de pesquisa com adolescente, é necessário se avaliar, de fato, a maturidade deles em consentir a participação no estudo, porque, por vezes, também podem ter pesquisadores inescrupulosos que queiram se aproveitar da imaturidade desses adolescentes para desenvolver pesquisas. Uma outra situação é quando os pacientes são entrevistados por seus próprios médicos, que é uma coisa desaconselhável, né? Na medida em que essa relação de autoridade, de respeito que existe entre o paciente e o seu médico, muitas vezes impede que ele exerça sua plena autonomia de concordar ou não em estar participando do estudo. Uma outra situação... Não foi para frente. Um outro exemplo são situações involuntárias que podem acontecer, por exemplo, de pessoas entrar no setting da pesquisa sem o conhecimento prévio do pesquisador. Eu li estudos que mostram, por exemplo, pesquisas realizadas dentro de um centro cirúrgico, numa sala de cirurgia, sobre o processo de ensino-aprendizado dos futuros médicos, em que outras pessoas adentram o setting da pesquisa e acabam participando involuntariamente, sem ter sido antes comunicada disso, né? Os estudos de autoetnográficos também, que alguns questionam se se trata de uma pesquisa científica propriamente dita, mas nas autoetnografias o autor faz uma etnografia da sua própria vida, do seu próprio ofício, e citam pessoas que participaram dos acontecimentos sem que essas pessoas saibam que estão participando dessa pesquisa, né? Nesse caso, se indica que, antes da divulgação de qualquer resultado, aqueles que, porventura, serão citados no estudo tenham conhecimento disso e concordem em serem participantes, né? A mesma situação pode acontecer nas análises secundárias de dados de pesquisa que estão em repositórios. Aqui no Brasil, eu creio que isso não é uma coisa muito frequente, mas no exterior, vários países dispõem de repositórios de pesquisa em que outros pesquisadores podem fazer outras análises de pesquisas feitas anteriormente, né? E não se tem regras muito claras a respeito de como garantir a autonomia e o sigilo desses dados, né? Então, da mesma forma, ou se pergunta para o participante antecipadamente se ele concorda que seu dado seja colocado num repositório de pesquisa, que esses dados possam ser usados em outras pesquisas, ou se perguntem aos próprios, antes da divulgação dos resultados, se eles estão de acordo para que essa autonomia não seja quebrada, né? Um terceiro exemplo, um terceiro tipo de conflito é aquele em que a pesquisa pode provocar danos, tanto aos participantes, quanto ao pesquisador e quanto ao próprio desenvolvimento da pesquisa, né? Nós temos situações em que a pesquisa traz desconforto ao participante, ou que pode trazer risco ao pesquisador, ou mesmo risco de viés na pesquisa, de interpretações equivocadas. E também outra questão é os danos provocados pela revelação ou não dos resultados, né? Então, alguns exemplos. Estratos populacionais que sofrem discriminação, como a questão do racismo ou da homofobia, né? Quando você pesquisa esses temas com essas populações que sofrem discriminação, falar do próprio tema ou dos próprios traumas são questões que podem trazer desconforto, mal-estar, e que o pesquisador tem que ter sensibilidade para perceber, né? E tem que se conhecer para saber até onde ir, como interromper,
qualquer sensação de desconforto que se perceba num entrevistado, num participante, deve-se interromper a entrevista e perguntar se a pessoa quer continuar. O consentimento, ele, quando é dado no início da pesquisa, não significa um consentimento eterno e pleno, ele deve ser novamente perguntado sempre que houver necessidade, se ele deseja continuar participando da pesquisa, né? Outro tema, participantes enlutados, em que o tema é a morte de parentes, de pessoas conhecidas, né? Que é também um tema que pode trazer desconforto, ou temas relacionados a traumas anteriores, como situações de violência, traumas de guerra, conflito armado, né? São todos temas que podem, ao serem relembrados, traumas são questões que trazem sofrimento, podem trazer sofrimento para pessoas, né? Questões também de foro íntimo, que muitas vezes ninguém fala sobre isso com ninguém, e, de repente, vem um sujeito estranho querer saber, por exemplo, sobre o meu desenvolvimento sexual ou os traumas que eu tive em relação a isso. Isso são questões muito delicadas que podem, por mais que sejam perguntadas com cuidado e delicadeza, podem trazer desconforto, e isso aí o pesquisador tem que estar atento para perceber isso e interromper a pesquisa ou perguntar se a pessoa deseja continuar. Também pesquisa em lugares perigosos, que colocam risco à segurança pessoal. Eu mesma já tive a possibilidade de passar por uma situação como essa, em uma pesquisa realizada em favelas do Rio de Janeiro, em que, durante um grupo focal com adolescentes, surgiu um tiroteio na favela e nós não sabíamos o que fazer para nos proteger e manter a segurança da equipe de pesquisa. Quando há alguma assimetria de poder entre o pesquisador e o pesquisado, a gente tem que se preocupar para não enviesar a pesquisa no sentido do pesquisado só responder aquilo que a gente deseja ouvir, do pesquisado ter liberdade de falar o que pensa, né? O pesquisador, ele tem que ter um autoconhecimento e sobre aquilo que ele pensa e quais são as teorias nas quais ele se embasa, para que ele não seja influenciador das respostas do pesquisado, né? E principalmente em questões ideológicas, quando você está pesquisando um assunto, por exemplo, como o aborto, e você tem uma posição a favor ou contra o aborto, isso, de certa forma, pode interferir não só nas respostas do entrevistado, como também na interpretação dos dados da pesquisa. Então, é muito importante que o pesquisador ele tenha autoconhecimento de quais são as suas escolhas, né, para que ele tenha maior condição de analisar os dados dessa pesquisa e também de não influenciar seus pesquisados. E, nesses casos, é muito importante que o grupo, a equipe de pesquisa, seja ouvida para evitar que aconteçam esses vieses, né? E, por vezes, também, durante a pesquisa, surgem novas demandas, e que o pesquisador, o grupo de pesquisa, ele tem que ter um fluxo de encaminhamento para essas novas demandas que podem surgir num setting de pesquisa, como, por exemplo, a necessidade de uma terapia, quando questões são reveladas e traumas provocam reações importantes nos próprios entrevistados. Outros danos que podem acontecer é na devolução dos dados aos pesquisados, né? Alguns estudiosos indicam como um método de confiabilidade dos resultados da pesquisa que elas sejam devolvidas aos pesquisados para que eles analisem se estão de acordo ou não com a interpretação que foi dada aos resultados, né? Isso é uma atitude que é questionada por outros pesquisadores,
na medida em que os resultados de uma pesquisa elas não são a tradução simples e direta do que os pesquisados nos disseram, né? É uma interpretação em diálogo com a teoria, né? E muitas vezes o que se chega a resultado não é aquilo que os pesquisados nos disseram diretamente, né? Então, estudos já mostraram que a reação dos pesquisados à revelação dos resultados é muito variável. Alguns acham que não foram retratados de forma real, outros mudam de opinião ao se informar os resultados, outros já concordam. Então, essa questão da devolução dos dados é uma questão bastante questionável, mas, de certa forma, de qualquer forma, na divulgação dos resultados de uma pesquisa, há que se ter muito cuidado, a se pensar nas consequências dessa devolução, que há vários casos relatados, principalmente em pesquisas etnográficas, dos danos causados naquela comunidade a partir da divulgação dos resultados, da interpretação que foi dada pelo pesquisador, né? Os interesses políticos também, como eu já comentei anteriormente, né, de divulgar ou não determinados resultados, e também há casos, por exemplo, em que, às vezes, os resultados de uma pesquisa se transformaram numa publicação ou num documentário, como num dos artigos que eu revisei, e esse documentário gerou lucro, né? E, nesse caso, se questionou se os participantes, ou a participante principal desse documentário, deveria ser beneficiada financeiramente com o lucro financeiro do documentário, sendo que no Brasil não é permitido pagar a participação de participantes em pesquisas, né? O quarto conflito, que diz respeito à confusão de papéis de pesquisador, terapeuta e amigo, eu vou aqui me apressar, que eu acho que o meu tempo está apertado, né? Mas eu já estou perto de finalizar. Numa pesquisa bem feita, para que um entrevistado fale com sinceridade sobre o tema que está sendo pesquisado, é necessário a criação de uma relação de confiança entre o entrevistador e o entrevistado. Isso, por vezes, acaba confundindo e aquela relação se transformando numa relação de terapêutica, principalmente na área da saúde, isso é comum, quando, por exemplo, médicos pesquisam seus pacientes, ou os participantes são portadores de patologias mentais, quando se está fazendo pesquisa em saúde mental, ou também em comunidades pequenas em que todos se conhecem e já existe uma relação de amizade prévia entre o pesquisador e o pesquisado, né? Então, há que se tomar cuidado, nesses casos, de explicar com bastante detalhe qual é o objetivo da entrevista, né? Que uma entrevista de pesquisa ela beneficia o entrevistador, uma entrevista terapêutica ela beneficia o entrevistado, né? Então, são objetivos diferentes que tem que estar claro no início da pesquisa, e também há que se ter um fluxo já determinado para aqueles participantes que realmente passam a necessitar de uma ajuda terapêutica, que ela seja oferecida, ela possa ser oferecida, né, ao participante, né? Isso tem que ser, de certa forma, previsto para evitar que haja essa troca de papéis. E, por último, os conflitos relacionados à avaliação de projetos nos comitês de ética, que aqui no Brasil eu já passei muitas vezes por essas situações e outros colegas que trabalham com pesquisa qualitativa, e também na literatura internacional demonstra que esses problemas acontecem também com frequência em pesquisa do campo qualitativo, exatamente pela não hegemonia do qualitativo no mundo da ciência, né? Nós vivemos num mundo regido por normas quantitativas. Então, geralmente, a composição dos comitês de éticas, elas prevalecem com membros que são pesquisadores da área quantitativa e que não têm informação sobre pesquisa qualitativa,
Também temas sensíveis, muitas vezes sofrem preconceito, como temas como sexualidade, como pacientes com doenças mentais, e também a questão do processo da análise, do processo de análise dos CEPs, em que há pouco diálogo entre o pesquisador e os membros do CEP, né? Então, sim, para que esses conflitos sejam reduzidos, é necessário que os CEPs tenham um componente que entendam de pesquisa qualitativa, né? Que tenham um mínimo de formação sobre isso. Nós temos casos relatados, por exemplo, em que o CEP exigiu que se mostrasse como foi feito o cálculo amostral daquela pesquisa. Outro caso citado é de uma aluna minha recentemente que submeteu um projeto em que ela ia fazer entrevistas, mas ela achou que também era necessário fazer grupos focais, então ela fez um aditivo ao projeto do CEP, e o CEP rejeitou, dizendo que ela já vai fazer entrevista, não precisa fazer grupo focal, como se fosse uma coisa redundante. Ou um outro caso em que o CEP exigiu que quem conduzisse a pesquisa fosse um médico para ser aprovado, e não uma psicóloga, que era quem tinha submetido o projeto no CEP, né? E preconceitos relacionados, por exemplo, à sexualidade, pesquisas feitas com adolescentes que têm atividade sexual, muitas vezes não são aprovadas porque os membros acham que adolescentes não têm que ter atividade sexual, né? Ou mesmo também com paciente, com sujeitos de pesquisa que têm doença mental, em que eles acham que eles não são capazes de ter autonomia para concordar em participar. E a questão do processo de análise, que se indica que haja um maior diálogo entre o CEP e os pesquisadores, em que toda pesquisa que haja um conflito, que seja oportunizada o diálogo e que o pesquisador se explique, né, e que o CEP faça as perguntas que tiver que fazer, isso constar claramente no projeto. Bom, por fim, o que a gente tem para sintetizar é que não existem respostas certas ou erradas para um conflito ético. E a decisão deve ser a melhor possível. A ética em pesquisa qualitativa, ela deve ser entendida como processual, né? Ela deve estar sendo a todo momento revisada durante o processo, né? Inclusive a questão do consentimento, por exemplo, se indica que o consentimento deve ser processual e contínuo, né? A todo momento a gente reiterar para o pesquisado se ele realmente quer continuar na pesquisa, principalmente quando se percebe algum tipo de desconforto ou hesitação. A ética ela é relacional, ou seja, são pessoas que estão se relacionando no campo de pesquisa, então tem que ter um autoconhecimento por parte do pesquisador para ele perceber o que ele está provocando e também o que a pesquisa está provocando nele, e as decisões serem tomadas a partir dessa relação. Ela é situacional e ela é emergente, ela surge, né, independente os conflitos surgem independente de toda a programação que pode ter sido feita para se evitar. Então, uma frase aqui para o que a gente indica é o que eles estão chamando na literatura de ethical mindfulness, que é a atenção ética plena, em que, além do respeito às normas éticas, há que se ter uma transparência metodológica, os conflitos têm que ser percebidos e reconhecidos, os sentimentos envolvidos na relação têm que ser valorizados, inclusive do pesquisador, que muitas vezes sofre com a pesquisa, né? O autoconhecimento e o agir reflexivo, que é você estar em interação com o campo e tomando decisões de acordo com o que as coisas que vão acontecendo. E para ilustrar tudo isso, eu trouxe uma frase aqui do Eric Fromm, né? Em que diz que ser capaz de prestar atenção a si mesmo é um pré-requisito para ter a capacidade de prestar atenção nos outros. Sentir-se bem consigo mesmo é a condição necessária para relacionar-se com os outros. E aqui eu termino agradecendo a vocês a paciência e a atenção e me coloco à disposição para dialogar naquilo que for de interesse de vocês.
Obrigada e graças a todos. Muito obrigada, professora e doutora Estela, uma fala fantástica, é muito importante, eu acredito que essa abertura do Congresso está excelente, é um tema importante que permeia a pesquisa qualitativa em todos os momentos, como você bem colocou. Também foi uma fala muito esclarecedora, os seus exemplos foram bons para a gente refletir sobre pesquisas que nós realizamos, que nós pretendemos realizar, e a todo momento nos questionarmos sobre isso, inclusive durante o congresso, na apresentação dos artigos, nas mesas, para a gente refletir sobre essas questões éticas. Parabéns e muito obrigada. Nós temos algumas mensagens aqui no chat que eu vou ler para você. Tem várias pessoas parabenizando pela apresentação, pela sua fala, falando da importância desse tema ser abordado no Congresso, ser discutido nas nossas pesquisas, junto aos nossos pares. Nós temos uma questão colocada pela professora Ivone Cabral, do Brasil, a respeito do tema. Ela coloca que a fala foi muito esclarecedora, principalmente em relação à apresentação, e agradece pela partilha. A pergunta é: quando há necessidade de proteger o participante de pesquisa vulnerável e a situação é reportada às autoridades ou aos profissionais competentes, o que se faz com o dado da pesquisa? E aí ela coloca outras duas questões. É mantido ou é retirado do banco de dados da pesquisa? E também ela questiona como assegurar que dados pessoais sensíveis não exponham o participante de pesquisa quando dados de pesquisa qualitativa são depositados em repositório de banco de dados. Perdão, você gostaria de responder essa questão? Que são três questões, na verdade, em uma, ou Sim, deixa eu ver se tem outra questão aqui. Em relação Essa é a única até agora. Em relação, vou começar pelo fim, ao repositório de dados, o que a literatura tem mostrado é que você, para divulgar dados de repositórios, os participantes têm que estar de acordo. E esse pedido de consentimento tem que ser dado ou quando a pesquisa foi desenvolvida, ou posteriormente, antes dos dados serem divulgados, né? Então, se os dados da sua pesquisa vão para algum repositório, todos os participantes teriam previamente concordar com isso, de que seus dados fossem analisados não só pelo pesquisador que está coletando os dados, como para outros que futuramente poderão fazer isso, né? E, no caso, se não houve esse pedido ao participante no início, quando esses dados forem ser analisados novamente, tem que se consultar os participantes para a divulgação desses resultados. Caso não possa ser feito nenhuma coisa nem outra, esses dados não poderão ser divulgados. Do ponto de vista ético, não se aconselharia. Em relação a como assegurar que dados pessoais sensíveis não exponham os participantes da pesquisa. Bom, isso é uma questão bastante delicada, né? A gente, quando está em mãos com o resultado da pesquisa, e se a gente acha que existe alguma possibilidade da pessoa que participou do estudo ser identificada, essa pessoa tem que ser comunicada, tem que ser mostrado a ela os resultados para ver se ela está de acordo que eles sejam divulgados. Ou, de alguma forma, esses dados, ao serem divulgados, têm que ser divulgados de uma forma que não permita a identificação da pessoa, né? Quer dizer, não tenha nenhuma característica ali. Às vezes, uma frase que um entrevistado diz é uma frase tão única, tão autoral, que, se ela aparecer na pesquisa, todo mundo vai dizer assim, foi fulano que falou aquilo ali, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E essas questões, em geral, devem ser discutidas em equipe de pesquisa, né? Não o pesquisador sozinho tomar essas decisões, porque são decisões importantes que se enriquecem com a visão de outras pessoas, né? Até tem alguns pesquisadores que sugerem a narrativa da pesquisa para a equipe de pesquisa
para que seja avaliado as questões éticas envolvidas. Então, o pesquisador colhe os dados e ele narra para a equipe como ele colheu, o que aconteceu, ele faz uma narrativa, e aí o grupo decide o que vai adiante, o que pode ser divulgado ou não, ou como dirimir algum conflito que tenha aparecido, né? Então, é uma questão delicada e que tem que ser muito bem pensada antes da divulgação, se há o risco de identificação do participante. Agora, a terceira pergunta, quando há necessidade, na terceira, que na verdade foi a primeira, quando há necessidade de proteger o participante de pesquisa vulnerável e a situação é reportada às autoridades, profissionais competentes, o que se faz com o dado da pesquisa? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o dado da pesquisa, se colocar em risco qualquer pessoa ou situação, ele não deve ser divulgado. Ele deve ser protegido, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, porque eu acho que eu não entendi muito bem ela. O dado da pesquisa é guardado em sigilo pela equipe de pesquisa. Se a professora Ivone quiser fazer a colocação, se atendeu ou não a resposta, nós temos uma nova questão, duas novas questões também, professora, da Gabriela de Pinha Mendes. Ela parabeniza a organização do evento e principalmente a professora Estela pela palestra. O Gabriel Mendes, perdão, do Brasil, ele gostaria de perguntar à professora Estela se, na sua experiência, os CEPs costumam acompanhar o desenvolvimento das pesquisas. Na submissão, os CEPs costumam ser bem rigorosos, mas no acompanhamento das pesquisas, isto costuma ocorrer? Olha, Gabriel, eu posso responder uma coisa que eu acho, mas eu não tenho um dado de pesquisa para te responder isso. Eu acho que, em função do excesso de trabalho que os CEPs têm, né, e é um trabalho voluntário, gratuito, as pessoas que participam dos comitês de ética, elas não recebem para isso, elas doam o seu tempo para fazer essas análises. Eu creio que o acompanhamento das pesquisas ele deixa um pouco a desejar pelo excesso de trabalho, né? E também isso depende da organização do CEP. Tem CEPs que são mais organizados e que cobram do pesquisador os relatórios, os resultados da pesquisa, mas eu acho que esse acompanhamento ele não é tão rigoroso quanto as exigências iniciais para a aprovação do projeto. Uma vez ele aprovado, se acredita que o pesquisador é uma pessoa responsável que vai levar a contento o trabalho até o final, mas o próprio pesquisador deve se comprometer de dar essa devolução dos resultados da pesquisa, de fazer um relatório sintético de como ela foi desenvolvida, né? Além das publicações que provavelmente vão ocorrer após o desenvolvimento da pesquisa. Obrigada, professora. Temos mais duas últimas questões, pensando no horário do congresso. Então, a Jandira Rocha solicita qual é a diferença dos dados no uso através do uso de software em relação à ética. Então, acho que sobre a ética no uso de dados que foram processados por software. Eu acho que a ética é a mesma, né? É o mesmo cuidado. Se os dados foram processados manualmente pelo pesquisador, ou se eles foram processados com o apoio de um software, os cuidados éticos são os mesmos, inclusive das pessoas que manipulam esse software, né? Uma coisa que eu costumo sempre falar nas minhas aulas, por exemplo, quando você faz entrevista e não é você que transcreve o texto da entrevista, há que se ter um cuidado extremo com o sigilo desses dados em quem está escutando a fita, que é alguém que não participa da pesquisa, geralmente alguém que você contrata. Então, é importante usar apelidos ou pseudônimos para não identificar o participante, e essa pessoa que for transcrever, ela fazer um pacto também de confidencialidade e sigilo em relação àquilo que ela está transcrevendo. Então, eu creio que
os cuidados em relação à ética são os mesmos, seja eles manipulados através de um software ou pelo próprio pesquisador. Uhum, obrigada. E a última questão foi colocada pela Ana Rodrigues. Ela agradece pela apresentação, pela partilha de ideias, e ela gostaria de perguntar à professora Estela a opinião sobre o uso de imagens, fotografias, vídeos nas pesquisas. Ela coloca: bem sei que é uma pergunta muito genérica, pois temos de perceber o contexto, mas qual é a opinião da professora Estela em relação ao uso desse tipo de dados em investigação qualitativa em termos futuros? Ana, eu não tenho experiência com o uso de imagens, eu trabalho mais com dados textuais, mas o que eu tenho lido é que cada vez mais está se utilizando fotografia de situações, né, de pesquisa em que você também tem uma capacidade interpretativa super ampliada, né, com a imagem, né, além do som, da fala, a imagem ela te traz muitas informações, né? E agora eu creio, isso é uma hipótese, que a imagem ela talvez exponha mais ainda o participante, se ele faz parte da imagem, ou mesmo uma situação de vida dele, do que o texto, né? Então, acho que vai ter que se tomar um cuidado redobrado com o uso da imagem, né? E, quer dizer, na verdade, a pesquisa vai usar a imagem, vai interpretar a imagem e traduzir isso em palavras. As imagens provavelmente não vão ser divulgadas, mas eu acho que há que se tomar cuidados, principalmente em relação a todas essas questões que foram colocadas, a confidencialidade, a autonomia e os danos que podem provocar a divulgação dos resultados, né? Os resultados têm que ser muito bem pensados, de forma que ele não quebre a, a autonomia, a confidencialidade da pesquisa. Mas eu acho que é super válido trabalhar com imagem. Muito obrigada, professora Estela, pela sua explanação, pela resposta às questões. Agradeço a todos os participantes que colocaram os agradecimentos, as parabenizações. Agora nós vamos encerrar essa sessão.